Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao Cinema com o Tidico e hoje nós vamos falar sobre o filme Rush, No Limite da Emoção. Filme muito bacana de Fórmula 1, direção do Ron Howard e estrelando, Chris Hemsworth como o James Hunt e o Daniel Bruhl como o Nick Lauda. Um filme que traz uma conversa muito interessante, além de fatos históricos, Conta bem a história dos dois pilotos de uma forma muito interessante, muito cativante e, acima de tudo, muito emocionante. O filme começa nos situando bem, na trajetória, tanto do Nick, o Nick Lauda, e do James Hunt, os dois pilotos. Primeiro ele começa contando a história dos dois de forma individual, mostrando as características de cada um, como é que eles lidam com a sua forma de trabalhar, como que provavelmente eles irão lidar com a sua carreira no mundo da Fórmula 1 e como é que vai criando, como é que vai surgindo toda a rivalidade proposta entre os dois. É muito legal de ver todo o perigo que eles enfrentam, corrida após corrida, e como isso vai, de uma certa forma, motivando os dois para querer ganhar um do outro. Aqui entra um certo romantismo do filme. Eu pesquisei bastante isso aqui, inclusive, galera, para poder falar para vocês, não só em relação para trazer esse vídeo, mas na época mesmo, quando eu assisti o filme, porque o filme, se eu não me engano, ele é de 2013, Peraí... O filme ele é de 2013, então já é um filme relativamente antigo. Então, na época eu fui buscar informações em relação à veracidade de alguns acontecimentos, de algumas situações que aconteceram entre os dois. Então a gente sabe que o filme em determinado momento, e aí eu fui bastante atrás disso, e o filme em determinado momento coloca certos romantismos em algumas cenas. Por exemplo, eles não se encontram tão jovens, eles não, a rivalidade deles não começa antes da Fórmula 1. Eles já conheciam um ao outro, mas a grande rivalidade começa mesmo já nas corridas mais robustas, digamos assim. No filme, tem uma corridazinha ali que parece um kart, um indizinho, Parece uma corridinha bem mais... uma preliminarzinha, onde já começa a rivalidade. Não é bem assim como acontece, mas é interessante. No filme é completamente aceitável para ir criando toda a dinâmica proposta pelo Ron Howard, para ir criando todo o cenário de um querendo superar o outro, de toda essa coisa que a gente fica, sem saber para quem torcer. Em alguns momentos, e o filme faz isso com uma competência gigantesca, em alguns momentos nós estamos torcendo pelo Nick, pelo Nick Lauda. Tá vendo? O Nick, ele é muito mais legal, ele é certinho e tal. No outro, nós estamos torcendo pro James Hunt, que é o Chris Hemsworth. Tá vendo? Esse aqui, ele é mais estouradão, esse aqui, ele chega e acontece e tal. Então, o filme, ele brinca com a gente de uma forma muito legal, muito atraente, por conta dos personagens ali e dos atores também. Então o filme brinca o tempo inteiro de forma muito atraente nessa questão que a gente não fica torcendo contra ninguém em nenhum momento, mas a gente fica sempre, quem que tá certo? Quem que tá certo? Quem que tá errado? E o filme vai nos alimentando, nos mostrando isso o tempo inteiro. Então essas pequenas alterações que a gente vê, algumas situações que foram romantizadas em relação a algumas entrevistas coletivas, ou até mesmo como aconteceu algo entre o James Hunt ou o Nick Lauda. Tem um certo romantismo ali que não foi exatamente como foi passado no filme, mas está claro isso pra todo mundo, e não é um erro do Ron Howard. Isso é muito aceitável porque ele usou alguns elementos ali que cria toda a dinâmica, cria tudo a mensagem que ele quer nos passar no final de tudo. Quando começa o filme, quando a gente já tá ali no minuto 20, 30, a gente imagina que vai ser um filme em relação a dois pilotos de Fórmula 1, a gente acha que vai ser mais do mesmo, Dois pilotos de Fórmula 1 que vão simplesmente um brigar, um querer se superar mais pra ganhar do outro. E o filme não tem nada a ver com isso. O filme ele é muito mais sensível, ele é muito mais profundo que tudo isso. O filme ele nos mostra os traumas, os traumas dos pilotos, dos corredores. E aqui acho que talvez seja o ápice do filme, o que realmente quer mostrar. Porque o Nick Lauda mesmo, e aqueles são iguais. É isso que é legal, O filme ele faz um paralelo bem bacana, que nós temos dois caras de personalidade completamente diferentes. Um é o Nick Lauda, que é um cara
todo certinho. Ele não é certinho, ele é metódico. Nas coisas dele, ele é metódico. Ele quer tudo do jeito dele ali, ele não admite erro. Ele é um cara completamente focado, ele é um cara que não sai de balada, ele é um cara que... ele é um cara que ele entende a vida dele certa de um jeito. Então ele não faz... Não é que não sai de balada, mas é que ele não faz coisas que possam fazer ele perder o foco. Ele não quer ir dormir tarde, ele não quer sair por causa disso. Não é que ele não gosta, mas ele não faz nada ali que possa comprometer o desempenho, o desenvolvimento dele máximo na competição como piloto. E o outro já é um cara mais, tá preocupado com a carreira também, trabalha demais pela carreira, mas na hora de sair, festa e chegar tarde, ele não é tão regrado, não é tão certinho igual o Nick Lauda. Só que eles, de uma certa forma, eles são a mesma coisa. Os dois têm um senso, no final das contas, os dois têm um senso humano muito grande, e aí acho que se estende a todos os pilotos, e acho que isso é a grande mensagem do Ron, aqui do diretor, que é mostrar como todos eles têm medo todas as corridas. O Nick Lauda entra apreensivo, tanto que toda a luta dele, tanto que grande parte do trabalho dele é levantando a bandeira das corridas seguras, né? As discussões, esse carro tá seguro? Correr hoje com o tempo desse jeito tá seguro? E o James Hunt, por mais que não se pronuncie desse jeito, sente tudo ali que o Nick e os outros corredores sentem, só que ele não fala nada. Ele vomita, geralmente, acho que em quase todas as corridas antes, ele vomita de medo. E eles estão ali passando pelo mesmo perrengue. Por mais que um quer virar o popstar, superstar e colher os frutos do que aquele universo, do que aquele ambiente, do que aquele mundo de glamour da Fórmula 1 propõe, sugere a ele, o outro que não liga tanto pra isso, mas que também gosta de todo o glamour, gosta de toda a fama, é ganancioso também, eles têm uma forma diferente de se expressar em relação a tudo isso, mas o medo é o mesmo. É a mesma coisa, e eu acho que isso o Ron Howard ele consegue colocar com uma delicadeza muito grande e nos pegar realmente em relação a isso. Porque quando nós já estamos nesse momento, não tem mais certo e errado. Não tem mais, eu torço pra esse, eu torço pra esse. Não. Nós estamos vendo ali o que é a vida do piloto. Eis que acontece o grande acidente com o Nick Lauda, né? Que acho que todo mundo viu, né? Ele ficou pegando fogo dentro do carro, isso chocou o mundo na época, e ele ficou queimado, né? Ele ficou com sequelas no rosto. Então aconteceu isso, ele não queria correr essa corrida, aconteceu tudo aquilo, mas não é culpa de ninguém. Não foi o James Hunt tem um momento que ele se coloca a culpa de tudo isso, mas no final não foi culpa de ninguém. Isso infelizmente acontece. São os riscos que a Fórmula 1 propõe todos os dias pros pilotos. E o filme nos mantém situados o tempo inteiro no que é a vida do corredor, né? Além deles estarem sujeitos a esses acidentes e correm risco de vida, e eles sabem disso, por isso que eles têm muito medo. Inclusive, tem uma parte que acontece que um piloto morre ou um outro sofre um acidente. Quando isso acontece, seja em pole, seja em uma corrida anterior e tal, fica um cenário de velório total. Todos os corredores ali é como se eles tivessem morrido. Isso o filme mostra muito bem. Isso era uma coisa que a gente, né, não tá acostumado de ver todo o risco que acontece com os pilotos. Hoje evoluiu, hoje a tecnologia tá melhor para a Fórmula 1, tá mais seguro, ainda tem riscos, né? Mas é um ambiente bem mais seguro. Só que antigamente as pessoas estavam acostumadas só a verem todo o glamour. O cara é piloto de Fórmula 1, olha lá o campeão, não sei o que lá. Só que os caras, no dia a dia ali, estão todos morrendo de medo. A corrida por corrida, eles estão... pode ser a última deles. Quando acontece alguma coisa numa corrida antes, vira um clima de velório muito grande, muito pesado, e o filme, além de mostrar tudo isso, toda essa carga, todo esse peso que eles enfrentam, o filme mostra também a imprensa
a gente vê ali a imprensa um pouco europeia, né? Como a imprensa europeia vai pra cima dos caras e faz perguntas ofensivas, independente da situação. No filme é em relação ao Niki Lauda, do rosto dele, da deformidade que virou o rosto dele, né? Como que a imprensa faz isso e a vida deles, né? Porque eles ganham muito dinheiro, eles têm muito glamour, muita fama, eles têm muito luxo, só que eles vivem se cobrando. Quando você não tem um dano físico aparente, você tá com o dano emocional, você tá com o seu emocional abalado, porque ou o seu carro já não é mais tão bom, ou você já não serve mais pra nada, ou você já não vai ter condições de correr mais, ou você tá morto. Então o filme ele mostra muito bem isso, toda essa realidade brutal, toda essa realidade pesada que um ambiente de Fórmula 1 propõe. Nós vimos o Senna falando, né, que estavam destruindo o esporte, que é mais ou menos no sentido de ele falar, estão destruindo isso aqui tá virando um esporte político. E é onde a gente sabe que quando envolve muita grana, geralmente vira isso. Os pilotos, eles são produtos, o evento, ele quer mais marketing, mais marketing, mais tudo, mais visibilidade para atrair receita. Então, os pilotos são produtos, é tudo para atrair mais dinheiro. E o Ron Howard no filme ele mostra isso, que de uma certa forma, em um determinado momento, os pilotos ali são meramente produtos. As pessoas nós estamos acostumados a ver os pilotos como heróis, né? Como figuras assim. Nossa, olha lá, e são mesmo, só que nem sempre é o que aparenta ser. Você vê o cara ali ganhando e tal. Só que o Ron Howard mostra toda a questão emocional disso, todos os medos, todos os problemas e tudo o que um piloto de Fórmula 1 verdadeiramente pode enfrentar, né? Então não é bem por aí, né? E aí, por mais que seja maravilhoso, os caras eles também passam um perrengue gigantesco e o Ron mostra isso no filme. E aí ele tem a conclusão muito bacana, né? Que o filme começa com uma rivalidade muito grande entre o Niki Lauda, né? O Daniel Bru e o Chris Hemsworth, que é o James Hunt, em inglês. Mostra, bem legal a rivalidade deles, mas no final ele vai evoluindo, né? Mostra que no final eles tinham uma certa rivalidade e que eles acabam criando uma amizade em relação a isso. Aí depois nós temos as imagens deles juntos, né? Começo e final de corridas, eles juntos ali. Então é uma coisa bacana que quando o piloto realmente entende o que está acontecendo, que estão tentando promover o evento acima de tudo, eles têm que correr entre eles, mas não é bem por aí, né? É de novo, né? Uma relação muito engraçada, engraçada não, mas dramática até eu posso utilizar, que eles estão ali, são colocados ali, são montados, são criados e até mesmo rivalidades de uma certa forma são criadas para cada vez mais promover o evento. Isso o Ron Howard mostra demais, mostra muito bem nesse filme que eu recomendo muito, chamado Rush. Mas é isso aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem quem quiser aí. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.